Vou passar a palavra ao Edson Telles, da Universidade de Bandeirantes. Edson, para que haja algum espaço para o debate, para que o público possa se manifestar, e dado que nós temos que desocupar o auditório em uma certa hora, eu vou lhe pedir que você fale em 20 minutos. E depois, eventualmente, depois das perguntas, a palavra vai voltar a você. Farei um esforço para isso. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do NEV, especialmente na pessoa do professor Paulo Sérgio Pinheiro, extensível, claro, a todos os outros que nós sempre nos encontramos lá no NEV para debater estes assuntos e outros também. É com grande alegria que eu vejo o NEV entrar e abraçar esta luta, porque hoje eu vejo aqui aquelas fotos, né, penduradas ali, e lembro de quando eu era criança e que aquelas fotos só eram levadas a público por nós familiares. Então é com grande alegria que eu vejo um momento como este que o país está passando, em que este tema ganha outras proporções. Bom, eu fui convidado para tratar aqui da questão do perdão relacionada ao tema da verdade, das comissões de verdade. Sabendo do problema do tempo, eu já fiz aqui alguns cortes, mas acabou ficando mais rabiscado ainda a minha fala. E o que eu vou propor aqui é uma tentativa de compreender conceitualmente o que seria o perdão, especificamente nas condições das nossas democracias contemporâneas, notadamente da nossa democracia brasileira. E, ao final, vou trazer aqui algumas proposições sobre o que nós, familiares, consideramos fundamentais para a existência e eficiência de uma comissão de verdade. Bom, primeiramente, a gente já viu aqui, acabou de ver na fala da Flávia, que o perdão é um termo ligado a uma temporalidade passada, em princípio, e a ação. Ela é ligada a um passado que não existe mais, que é passado, mas que não deixa de passar na nossa memória e nas nossas reflexões. De modo que este trauma passado ele se mantém presente nas nossas democracias. Há várias significações para o perdão. Eu diria que a gente tem, por exemplo, um uso cotidiano do perdão, aquele que utilizamos quando pegamos um metrô lotado e esbarramos em alguém, pisamos no seu pé e falamos perdão por aquele ato. E temos um uso que a gente poderia chamar de um uso duro do perdão, que é este que a Flávia falou agora, ou seja, é uma certa apropriação deste conceito do perdão por um discurso público e político que se faz dele. Enfim, para além de toda a tradição que esse conceito, que este termo carrega, a gente viu aqui que já foi citado a tradição abraâmica deste conceito. Bom, ele tem sido corriqueiramente utilizado nas várias transições que temos vivido entre regimes autoritários ou regimes totalitários para as novas democracias. Ele tem sido mobilizado, em geral, em conjunto com outros termos que estão relacionados a outras esferas que não esta que a Flávia apontou, que é a esfera do indivíduo, deste face a face que o perdão exige entre o agressor e o agredido. De forma que ele tem sido utilizado muitas vezes como sinônimo de reconciliação ou sinônimo de anistia. O que nós podemos basicamente dizer que o perdão está mais para, ou é um valor ético, enquanto que a anistia e reconciliação está mais ligada a processos de ordenamento jurídico e político, portanto são heterogêneos, e desfazer esta confusão é importante para essas novas democracias. Temos que compreender que essas novas democracias, todas elas, essas que nasceram no século XX, surgem após estes regimes violentos. Então, tem sido assim na América Latina, após as ditaduras, na Ásia, na África, após esses sistemas neocolonialistas, na Europa, no leste europeu, após a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, esta democracia, que poderíamos chamar de uma democracia dos direitos humanos,
ela nasce com a promessa de desfazer uma injustiça do passado. A gente poderia dizer que esta seria a grande marca da democracia do século XX, que soma-se às outras do tipo da representação política. Obviamente que relacionar perdão, anistia e reconciliação leva-nos a esta formulação deste discurso público que mais ou menos diz de um certo milagre da reconciliação. Quer dizer, este discurso nos é apresentado como, se adotarmos o perdão, estaremos vivendo um salto nos passos de um processo de reconciliação, como se isso pudesse adiantar enormemente cada um dessas pequenas etapas como essas vividas pela Flávia. Isso nos leva, então, a questões importantes que devemos definir, principalmente no caso de uma comissão de verdade, sobre as responsabilizações em relação aos crimes cometidos, a legitimidade de um processo de reconciliação e, no caso do debate de hoje, qual verdade nós queremos apurar com esta comissão. Bom, nós temos tido vários exemplos desse uso do perdão, desde o imperador japonês que pede perdão ao povo chinês pelos excessos da Segunda Guerra Mundial. No Brasil, nós temos casos como Lula, que pediu perdão aos negros da África pelo processo de escravidão. O Papa esteve aqui recentemente pediu perdão aos índios pela colonização. Enfim, é uma série de situações que me parece mobilizam esse discurso público do perdão, sem fazer a devida distinção entre esses processos de reconciliação, as questões que se referem ao ordenamento político e principalmente as questões de justiça. No caso brasileiro, seria interessante lembrar que o nosso processo de transição, que começou em 1974, praticamente com a ideia de uma abertura lenta, gradual e segura, lançada pelo governo do presidente General Médici, se levarmos em consideração a entrada do primeiro governo civil após esse processo de abertura, a gente teria 11 anos de transição no Brasil. Se levarmos em consideração a primeira eleição direta para presidente no Brasil, seriam 15 anos de um processo de transição. Talvez a transição mais longa que a gente possa ter conhecimento. Eu não tenho conhecimento de alguma mais longa. Essa longevidade, no entanto, ela não quer dizer que tenha sido um processo bem elaborado, ao contrário, me parece que ela indica a forte presença de um controle deste processo para, em democracia, garantir que não houvesse fortes rupturas com o regime anterior. Ou seja, há uma marcante continuidade da ditadura para a democracia, e isso se expressa, por exemplo, numa opção por uma democracia do consenso, ou seja, a ideia de consenso é aquela em que nós fazemos uma soma dos diferentes e criamos um todo enquanto resultado final, uma espécie de racionalização da política. Esta racionalização, como nós sabemos nas nossas contas de divisão, multiplicação, ela sempre produz um resto, aquele que vem depois da vírgula. No caso da democracia brasileira, este resto são os desaparecidos políticos, a não apuração das circunstâncias das mortes dos nossos lutadores de oposição à ditadura, a ausência de atos de justiça, e também se expressa em vários outros modos, como, por exemplo, na nossa Constituição. Nós estamos aqui discutindo sobre comissão de verdade e não dá para passar sem comentar o fato de que, se nada foi feito até agora, é porque muito do poder político da ditadura mantém-se em democracia. Eu citaria aqui para vocês, como um pequeno exemplo, o artigo 142 da Constituição brasileira, que diz que as Forças Armadas são
os garantidores da ordem e da lei no nosso país. Agora, pensem que, numa democracia, o soberano ele é refém do poder político. Ele não pode ser refém de uma instituição cujo princípio é o uso da força. E o fato é que nossa Constituição criou um mecanismo, e esse mecanismo funciona através de pressões variadas, e que mantém este poder político presente na democracia. Se pensarmos no perdão a partir desta tradição abraâmica, que foi citada aqui em mesas anteriores, me parece que a gente poderia dizer, e retomando a fala da Flávia, que o perdão só é possível num face a face, né? Ou seja, uma característica do perdão seria trabalhar uma ideia, não talvez do possível, mas de um impossível. Ele funcionaria como um valor ético de mobilização da ação dessas pessoas, me parece como ocorreu no caso da Flávia, ou seja, há a possibilidade de um diálogo, mas não há a necessidade de prever e cumprir determinados procedimentos. Então, não é necessário que haja um discurso de confissão e arrependimento e nem que a Flávia ou quem esteja diante da situação diga eu te perdoo. Ele funciona, me parece, mais nessas situações de traumas e de grandes conflitos como uma mobilização de valores éticos que podem permitir um diálogo sem necessariamente obrigar a ocorrer o ato de se perdoar. Bom, nesta medida, como eu já havia dito, o perdão se relaciona então com uma temporalidade, este passado que mantém-se no presente, mas também com uma ação. Isso quer dizer o quê? Que não é suficiente para a nossa democracia fazer uma apuração ou somente uma apuração da verdade dos fatos, se esta apuração não ocorrer de modo vinculado a outros atos, notadamente os atos de justiça, mas também, por exemplo, atos políticos que pensem na reformulação das estruturas autoritárias que se mantiveram na democracia. Claro que isto não é função de uma comissão de verdade, mas é importante que a democracia faça estas ações conjuntamente. O que eu quero dizer é que uma não vai substituir a outra. Se nós criarmos uma comissão de verdade, nós não podemos nos desfazer da obrigação que a democracia tem de eliminar estes elementos autoritários ou de fazer processos de justiça que responsabilizem pessoas e instituições pelos crimes cometidos. Eu queria trazer uma outra questão que está na fala da Flávia também, é que ela quer dizer, fala-se muito do perdão como uma forma de impedir a repetição de um regime militar, de uma ditadura, mas me parece que também esses processos de reconciliação, perdão e justiça têm uma tarefa ainda maior, que é a ideia de criar valores que não permitam, por exemplo, o desenvolvimento de uma cultura da impunidade. Então, se a marca da ditadura foi torturar e impor o medo, o terror aos oposicionistas e, de forma geral, estender isso a toda a população, o que nós vemos na democracia é que a tortura continua sendo praticada nas delegacias, nos presídios e nas FEBEMs, nos hospitais de custódia. A impunidade que se estabeleceu na transição brasileira também permanece em democracia. Hoje nós temos uma figura estranha e altamente perigosa para a nossa democracia, que é, por exemplo, a bala perdida. Aquela instituição que não produz não diz qual é o ato criminoso e não produz um responsável por esse ato, tal como fez a sociedade brasileira em relação à nossa lei da anistia, que também não produziu esta nomeação necessária. Eu passaria, então, pelo tempo a uma série de proposições que me parecem
necessárias para um trabalho de uma comissão de verdade. Tá. Primeiramente, eu diria que o fundamental, e foi o que nós não vimos na transição consensual, é que deve haver diálogo. Não é possível criarmos uma comissão de verdade que, tal como outros atos dos nossos governos democráticos, venham via um decreto sem uma negociação, uma abertura do tema para a sociedade civil, e não só uma sociedade civil em generalizada, mas especialmente um dos setores mais interessados, que são as vítimas daquelas violências. Até o momento, não houve qualquer diálogo com os familiares em relação a este tema de comissão de verdade por parte do Estado brasileiro. Então, isso é uma necessidade básica para termos uma comissão de verdade. É preciso que ela nasça de um diálogo. Quer dizer, quando eu falo aqui do decreto, o problema não é assinar um decreto em si. O problema é se esse decreto vier sem este diálogo anterior, ou seja, ele não ocorrer esta representatividade deste ato. Bom, uma comissão de verdade, ela pode ter, portanto, méritos ou riscos. É como essa questão do perdão. Se ele vier desvinculado de uma série de outros atos, ele pode, no fim das contas, se transformar numa astúcia para se desvencilhar da justiça. Também uma comissão de verdade, portanto, ela pode produzir pontos positivos e pontos negativos. Ela, por exemplo, não pode ser utilizada para não se dar continuidade para os atos de justiça que já estão sendo caminhados. Uma comissão de verdade, eu diria um primeiro ponto, ela deve ter um real poder de investigação, ou seja, ela deve ter total acesso às informações do Estado, a todos os seus arquivos, arquivos das Forças Armadas, arquivos dos serviços de informação, e também acesso aos lugares e às pessoas que trabalham com essas informações. Ou seja, não basta abrir uma ficha, abrir uma gaveta onde esses arquivos estejam, é preciso que essa comissão tenha um diálogo com os funcionários que trabalham com essas informações, que ela tenha acesso total aos locais onde essas informações estão guardadas. Um segundo ponto, como eu já adiantei, é preciso que esta comissão ela possa contribuir com as ações penais e com as ações de justiça. Ela deve ter um respeito às autoridades jurídicas, de forma a caminhar conjuntamente com estas instituições. Ela deve ser um ato complementar ao ato destas instituições. Bom, um terceiro ponto seria a questão de que ela deve apurar toda a verdade sobre aquele período. Ela não pode estabelecer limites sobre qual verdade vai ser apurada. Ela não pode fazer como fez a Comissão de Verdade da África do Sul, que decidiu apurar as graves e somente as graves violações de direitos humanos. Ela tem de estar com a abertura e a responsabilidade de fazer uma apuração total da verdade. Isso quer dizer o quê? Ela deve nomear os atos criminosos e também nomear os agentes dos atos. Não há ato sem agente, então esta nomeação deve ser total. Ela deve ter o poder e a obrigação, inclusive, de propor investigações penais em relação a esses atos e a esses criminosos. E, mais do que isso, para dar uma grande legitimidade para essa comissão, essas pessoas incriminadas ou nomeadas em relação a crimes por parte da comissão devem ter o direito de defesa na comissão. Elas devem ser ouvidas, elas devem ser citadas quando apuradas as suas responsabilidades e terem o direito de irem presente à comissão e se pronunciarem sobre aquilo que elas estão sendo acusadas. Acredito que, como temos uma certa interpretação da lei da anistia, de que esses criminosos não podem mais ser processados, o fato de uma comissão de verdade trabalhar com a ideia de que pode dar publicidade ao seu nome, ao seu ato criminoso,
pode ser um modo de obrigar com que essas pessoas se dirijam à comissão para falar alguma coisa. E até, por vezes, citar outras pessoas e abrir alguns possíveis arquivos. Ou seja, há um poder de responsabilização moral e social dessas pessoas. Um outro ponto, já estou terminando, a comissão deve contribuir com a apuração da verdade, não pode, como eu já disse, substituir os atos de justiça, ela não pode debilitar estas ações de justiça que já estão sendo encaminhadas, como é o caso da ação dos familiares da guerrilha do Araguaia, que já está na Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Então, ela não pode surgir neste momento que o Brasil virá réu na OEA por não esclarecer as circunstâncias dos desaparecimentos na guerrilha do Araguaia e como uma forma de ludibriar o trabalho que a Justiça já decidiu que o Estado brasileiro deve fazer em relação a estes pontos. Assim como se a Corte Interamericana decidir que a lei da anistia deve sofrer uma outra interpretação, a Comissão de Verdade não pode substituir este processo, que deve correr independente uma da outra nas instituições de justiça. Outro ponto, deve haver uma publicidade total dos trabalhos da comissão. Essa publicidade deve ganhar a mídia de um modo amplo e, possivelmente, seria necessário que esta publicidade se desse obrigatoriamente na TV pública ou nas emissões públicas de rádio. E o que deve ser publicizado é o testemunho livre dessas pessoas, como nós vimos aqui. E livre quer dizer, ou seja, você vai ter tempo para falar, o tempo que determina, e não só o tempo, mas o espaço e o público que vai determinar, deve ser livre. E essas pessoas que testemunham devem ter um acompanhamento psicológico e profissional, porque nós já vimos aqui o quanto é difícil para essas pessoas fazerem essa narrativa, e mais do que isso, elas devem ter segurança pessoal em relação ao que elas vão falar, porque elas possivelmente vão acusar pessoas, nomear instituições, então deve ser garantido isso a elas. Um outro ponto fundamental é a questão de ter recursos adequados e uma estrutura autônoma de funcionamento. É importante que ela tenha um orçamento próprio, que ela tenha recursos humanos próprios, que ela tenha os seus próprios funcionários para atuar de forma autônoma. Para que haja uma independência na apuração da verdade, esta estrutura e esses recursos humanos são fundamentais. E esses recursos não precisam depender só do Estado brasileiro. Eu acredito que eles devam ser também coletados e solicitados às instituições internacionais, às fundações independentes. Colocar só mais 2 pontos que me parecem serem fundamentais para que um mandato de uma comissão de verdade seja efetivo, justo e independente. O primeiro deles é que as organizações da sociedade civil e, especialmente, das vítimas da ditadura, devam formar um comitê de acompanhamento, assessoria e consultoria desta comissão de verdade. É importante que estas instituições da sociedade civil acompanhem esse trabalho e talvez um comitê desse tipo é o que possa garantir independência para os trabalhos da comissão. Independência, transparência e legitimidade. Este comitê ele deve ter um valor formal, ele deve ser formalizado dentro do processo que formaliza a comissão de verdade, para que tenha efetividade. Bom, e por fim, algo também fundamental para que essa comissão funcione é quem vai compor a comissão. Bom, isso é um problema que todas as comissões de verdade enfrentam, e nós familiares trazemos aqui uma proposta de que este processo de escolha dos comissionários deve ser transparente e totalmente público. É importante que funcione talvez como um concurso público,
como nós vimos nas universidades, que se forme uma banca, uma comissão de pessoas públicas e reconhecidas pela sociedade, e que quem deseje participar dessa comissão, seja individualmente ou por representação de instituições, deva lá se apresentar, fazer uma espécie de memorial das suas intenções. Essa pessoa deve ter um real conhecimento da situação, do que vai ser apurado. Ela deve ter uma característica de ser independente em relação especialmente ao Estado brasileiro, que foi quem comandou os crimes, e, claro, demonstrar qualidades éticas para poder estar presente nesta comissão. Nós acreditamos que estes elementos, sem estes elementos, é muito difícil a participação dos familiares numa comissão de verdade no Brasil, e não por uma questão de interesse particular dos familiares, mas acreditamos que sem estes elementos é quase impossível que se apure de fato a verdade dos crimes da ditadura. Enfim, eu termino aqui. Obrigado.